Na série de entrevistas especiais que fizemos para exibir esta semana, eu conversei com o secretário de Estado do Planejamento e da Administração, o secretário Rosman Pereira, sobre a situação financeira do Estado, sobre a questão de pagamento de salário de aposentados, sobre a previsão de pagamento dos servidores estaduais, como deve ficar a situação dos aposentados, enfim, é uma entrevista esclarecedora para você que é servidor público, fique ligado e logo após a entrevista de Rosman, o balanço geral do Carnaval, a festa ontem à tarde e à noite do Rasgadinho, você vai ter também o Balança Esporte e a entrevista com o padre Marcelo Conceição, falando sobre a quarta-feira de cinzas. E o pau quebrou ontem no Mercado Central de Aracaju. Daqui a pouco no Balanço Geral, agora eu converso com o secretário de Administração do Estado. Põe na tela. O Balanço Geral está aqui com o secretário de Estado da Administração e do Planejamento, Rosman Pereira, com quem vamos conversar a partir de agora, sobretudo para você que é servidor público do Estado. Secretário, semana passada o senhor esteve em Brasília com o governador Jackson Barreto, tratando, talvez, do que seja o maior problema vivido hoje pelo Estado, que é a questão da Previdência, pagamento dos aposentados. O que é que temos de novidade? Bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia a todos os telespectadores. Veja, nós tivemos, de fato, uma reunião com 16 governadores, de todo o país, na casa oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, discutindo dois pontos importantes. O primeiro ponto, a questão da securitização da dívida ativa. O que é isso? Explique para a gente o que é isso. É um projeto de lei que tramita desde 2015 no Congresso, onde já foi aprovado pelo Senado e agora tramita na Câmara para aprovação, da autorização para que os estados eles possam negociar, tá certo, as dívidas que os devedores têm com o Estado e ser negociadas com os bancos. Então, o banco compraria a dívida que os devedores, digamos assim, têm com o Estado. Exatamente. E aí, a partir do momento dessa compra, o banco é que seria responsável por cobrar a esses devedores. Então, essa é uma medida que já está sendo há muito tempo estudada, o projeto já tramitando, e a gente tem uma grande expectativa de que isso possa ocorrer, porque a gente estima que no mínimo 10% do valor da dívida ativa, que hoje é em torno de 7 bilhões de reais no estado de Sergipe, a gente possa negociar com os bancos e, segundo o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do estado de Sergipe, todo o recurso oriundo da dívida ativa teria que ir para a conta do Sergipe Previdência para pagar aposentados e pensionistas. Isso daria aproximadamente 700 milhões de reais, o que, na verdade, permitiria com que o Estado definitivamente possa, então, estar regularizando os pagamentos dos aposentados e pensionistas. Isso para esse ano ainda? Isso para esse ano. O projeto está tramitando. A gente depende, Fábio, da celeridade com que o processo... Como é um projeto que vai valer para todos os estados, acredita-se que não haverá dificuldade. Exato, até porque todos os estados estão com situações um tanto complicadas. Para você ter uma ideia, o estado de Sergipe, no ano de 2017, não fosse o grande déficit da Previdência, o Estado fecharia com um superávit de 500 milhões de reais. Como há um déficit fechado no ano passado de 1 bilhão e 70 milhões de reais, o Estado ele fechou, na verdade, negativamente, quando poderia fechar positivo em 500 milhões. Isso mostra que o governo está fazendo a lição de casa, mas que todas as suas economias estão sendo engolidas pelo déficit da Previdência. Isso seria, digamos assim, uma solução imediata. E o que é que foi discutido, digamos assim, para o futuro? Porque isso resolve o problema esse ano, mas a partir do ano que vem, dos anos seguintes, houve alguma discussão também nesse sentido? Houve uma discussão, nós voltaremos a ter uma reunião de secretário de Planejamento e secretário de Fazenda no dia 15, em Brasília, para que nós possamos unificar uma pauta que foi discutida por todos os governadores, e aí tem um que concorda com um ponto, outro discorda. Então, nós vamos estar fazendo uma proposta, na verdade, que seja comum a todos os estados no dia 15, para apresentar ao presidente da Câmara e aos governadores novamente no dia 19, segunda-feira após o Carnaval, para que, uma vez tendo consenso, esse projeto possa tramitar na Câmara Federal para que a gente possa resolver o problema de forma estrutural. Porque hoje o problema é que a conta da Previdência ela não fecha. Você tem um número de aposentados no estado de Sergipe, é o mesmo número de servidores ativos. Quais são esses números? 31.500 servidores inativos para um total de 32 mil ativos. Então,
Na regra atual da Previdência, você... Só, secretário, me permita. Qual é a previsão de aposentadoria para esse ano? Aproximadamente mais 2.000 pessoas se aposentando. O número de inativos tende a passar do número de ativos. O número de ativos. Isso só pode, na verdade, Fábio, ocorrer o inverso se o número de pessoas que estão indo para a inatividade, ao mesmo tempo o governo ter condições financeiras de contratar através do concurso público pessoas na mesma quantidade. O que a gente tem visto que ao longo dos anos isso não tem sido possível, né? Então, a regra atual é que para cada um aposentado você tenha 4 pessoas nativas pagando. Então, você vê que a situação é completamente inversa, o que tem feito com que o Estado de Sergipe ele tenha que aportando mensalmente em torno de 100 milhões de reais. Dinheiro que poderia ser investido na educação, na saúde, na segurança pública, e a gente tem que destinar esses recursos para poder pagar aposentado. Diga-se de passagem que o aposentado não tem culpa nenhuma. Isso foi culpa de gestores passados que deveriam ter pensado nesse momento, em momentos futuros, e medidas estão sendo tomadas agora para que no futuro a gente possa minimizar essa situação e o Estado possa ter condição mínima de funcionar em plenitude, fornecendo serviços de qualidade em tudo aquilo que presta para a população. Secretário, como é que o senhor avalia a declaração do presidente do Sindifisco dizendo que o Estado não paga em dia os aposentados porque não quer? Na verdade, são números que eu não sei onde foi encontrado, porque seria uma insanidade de um governo se ele tivesse dinheiro em caixa para pagar aposentado e ele não pagar. Então, não tem cabimento dizer. Então, eu vi ele apresentar alguns números. Um dos números que ele apresentou, por exemplo, é de que do ano de 2012 até 2016, houve, na verdade, um aumento na folha de pagamento de 15%, enquanto que a receita, nesse mesmo período, cresceu 30%. Então, dessa forma, o Estado teria dinheiro para pagar sobrando. Mas só que, na verdade, a conta que ele fez, por exemplo, ele não está incluindo que toda a receita que o Estado recebe, principalmente as receitas da receita corrente líquida, tem a questão das vinculações, né? O valor, quanto você aumenta a receita, naturalmente aumenta a despesa, porque você vai aumentar dentro dos 25% que você encaminha, né, que é uma receita vinculada para a educação e 12% para a saúde, mais os poderes, todas as vinculações, na verdade, tem que ser levado em conta. Então, o que leva-se em consideração para pagar pessoal, tanto o ativo como o inativo, é o que fica na conta 101, que é a conta única do Estado. Então, aquilo que fica não tem, na verdade, dinheiro sobrando e nunca teve para poder pagar. Se tivesse, estava sendo pago religiosamente em dia. Eu sei que tem muitos aposentados que estão nos acompanhando agora, secretário, e muitos que estão prestes também a se aposentar. E é uma grande preocupação, né? Tem se falado muito isso no Brasil inteiro, de o Brasil chegar a um momento em que os estados e o governo federal não tenham dinheiro para pagar os aposentados. Aqui no estado de Sergipe, diante dessa situação de um déficit de quase 100 milhões por mês, o que fazer na avaliação do senhor para resolver esse problema? Olha, de forma conjuntural para o momento, né, eu acho que se nós conseguirmos, o Estado brasileiro de mão dadas, conseguirem a questão da aprovação do projeto da securitização da dívida, a curto prazo seria uma solução. Só que esse não resolve o problema futuro, em médio e longo prazo, né? Precisa haver uma reestruturação, tá certo, de todas as regras para a concessão de aposentadorias e pensões, para que a gente possa corrigir uma série de distorções. Está sendo discutido, uma das discussões no âmbito do governo federal é a criação de fundos imobiliários, é a criação, na verdade, de um mecanismo, na verdade, dentro desse novo fundo, de que o governo federal ele possa também ter aportes financeiros para que os estados tenham condição de arcar, tá certo, com as suas aposentadorias. Então, tudo isso está sendo discutido, Fábio, e nos próximos dias, após essa reunião que teremos definitiva com os governadores, a partir do dia 19, a gente vai colocar, a gente ainda não pode discutir abertamente porque ainda é prematuro, nós estamos discutindo e a gente não pode estar avançando o sinal. Mas após esse momento de discussão com os governadores, quando tiver uma pauta unificada, nós vamos trazer, tá certo, para a imprensa, para o povo de Sergipe, quais são as medidas que estão sendo tomadas e que estão sendo propostas pelos governadores de todo o Brasil para que a gente possa encontrar, porque o problema não é em Sergipe, repito, o problema é em todo o Brasil. Eu vejo lá relatórios, por exemplo, do governo de Minas Gerais, que apontou, teve um déficit para o ano de 2017 de 16,9 bilhões de reais. Ou seja, o déficit é mais de 1 bilhão mês, né? E foi apresentado um número de que houve um superávit primário lá no governo de Minas Gerais de 3 bilhões de reais, sendo que esse superávit foi todo engolido pelo déficit da Previdência. Então, é um estado que ainda está numa situação pior do que o estado de Sergipe.
E diga-se de passagem que ainda esse ano, com o déficit crescente em todos os estados, vai inviabilizar pagamento não somente no estado de Sergipe, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, como já está acontecendo, no estado do Rio Grande do Norte. Isso vai ocorrer em todo o país. Então é urgente, é uma matéria urgente que deve ser tratada como está sendo tratado por todos os governantes, para que a gente possa solucionar um problema que não é um problema do governo atual. É um problema que deve ser assumido pelo governo atual, mas que foi um problema causado por governos anteriores. Só para você ter uma ideia, Fábio, no ano de 2006, quando o governador João Alves Filho deixou o seu governo, o governo de 2003 até 2006, não havia R$1 de déficit da Previdência. O único compromisso do governo com o pessoal era a folha de ativo. Não existia folha de inativo. Aquilo que arrecadava de contribuição pagava os aposentados. E hoje a gente tem que pagar somente do ano de 2013 até o ano de 2017, o governador Jacques Barreto aportou dos cofres do governo para a Previdência 3,5 bilhões de reais. Então, você imagine 3,5 bilhões de reais, se não houvesse o déficit da Previdência, esses 3,5 bilhões sendo investidos em saúde pública, em segurança pública, em obras no Estado, recuperação de rodovias. Então, tudo isso nós teremos uma condição no Estado completamente diferente. E o governo tem fechado. Se você excluir o déficit da Previdência ano a ano, você vai ver que todos os anos o governo fez o dever de casa e fechou com superávit. Agora, quando você inclui o déficit da Previdência, é que a gente acaba fechando de forma negativa por causa do déficit da Previdência. Secretário Rosman, as medidas que foram recentemente anunciadas pelo governo, que já estão em vigor desde o dia 1º de fevereiro, essas medidas, elas serão necessárias, suficientes para resolver o problema de caixa do Estado? Elas são necessárias, extremamente necessárias, mas não, Fábio, o suficiente para resolver o problema. Por quê? Porque com essas medidas, o governo ele tem uma economia até o final do ano, de 2018, de 200 milhões de reais. Então, 200 milhões de reais ainda não é o suficiente para resolver o problema. Mas esses 200 milhões de economia associado a um possível crescimento da economia, porque todos os economistas apontam para um crescimento de aproximadamente 3% no ano de 2018. Então, com o crescimento da economia associado a essas medidas, há a perspectiva, tá certo, em médio prazo, de que a gente possa, então, regularizar o pagamento. Agora, se conseguirmos aprovar a legislação no governo federal da securitização da dívida, a gente vai acelerar esse processo e vamos ter condição, em um curto espaço de tempo, da gente regularizar, porque nós vamos ter um valor especificamente depositado na conta da Previdência, que vai fazer com que a gente tenha o dinheiro para pagar os aposentados e a gente passa a assumir aí de uma forma mais direta o pagamento dos ativos, e aí a gente fecha e vai pagar a todo mundo dentro daquilo que é devido. Dia 10 passado, o governo pagou a maioria dos servidores e aos aposentados que ganham até 4.500. O senhor acha que já foi uma evolução? Foi uma evolução porque pagamos todos os ativos, tá certo, do Estado, e aposentados que ganham até R$ 4.500. Representa quantos por cento? Representa aproximadamente 70% dos servidores aposentados. 70% dos servidores aposentados já receberam integralmente os seus salários. Receberam integralmente, e os outros 30% recebem R$ 4.500 e vão receber o restante dos salários no dia 22, como já anunciado pela Secretaria da Fazenda. Os cargos comissionados também no dia 22. Também como dia 22, como uma medida tomada pelo governador Jacques Barreto, que aponta a sua forma de trabalhar com responsabilidade, com ética, priorizando os aposentados. Ou seja, o salário do governador, vice-governador, secretário de Estado e cargos comissionados sem vínculo receberão junto com a última parcela dos aposentados. Secretário, o senhor falou há pouco em recuperação de rodovias. Eu sei que nessa viagem que vocês tiveram lá em Brasília, se discutiu também o Finisa, que é a possibilidade de um empréstimo de até 560 milhões. O governador já disse que esse dinheiro, boa parte dele, será aplicado na recuperação das rodovias. O Finisa vai ser assinado? Eu tenho essa esperança, Fábio. O governador Jacques Barreto fez uma peregrinação lá em Brasília, eu o acompanhei em todas as reuniões, teve reunião com o ministro-chefe da Casa do Governo, que é o ministro Marum, houve uma reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com o presidente da Caixa, e tudo o que está sendo, na verdade, tratado aponta para que, tecnicamente, a gente possa resolver todos os problemas. Algum impedimento do TCU?
Não, o TCU, na verdade, ele não pode fazer qualquer impedimento. Na verdade, o TCU ele fez, na verdade, uma auditoria na Caixa Econômica para que fosse, na verdade, demonstrado para o TCU quais são as regras que são utilizadas pela Caixa Econômica para fazer operação de crédito com os O TCU não proibiu a operação. Não proibiu. Então, ele, na verdade, quer saber qual é a regulamentação, qual é o regulamento, qual é os parâmetros que são usados para poder fazer operação de crédito com os estados e municípios sem o aval da União. Então, foi uma auditoria para poder ser feita essa análise, né? Então, a Caixa Econômica demonstrou tudo para o TCU e está sendo feita uma análise técnica, na verdade, pelo Banco Central, redigindo uma resolução regulamentando os empréstimos sem o aval da União, e eu creio e torcemos para que o Estado de Sergipe possa atender a todos os parâmetros técnicos para que a gente possa assinar essa operação de crédito, nós possamos recuperar as rodovias, a malha viária do nosso Estado, de uma forma especial a Rota do Agreste, né, que nasce ali na cidade de Muita Bonita, passa por Itabaiana, Campo do Brito, Imacambira, São Domingos, Lagarto, Riachão do Dantas, Tobias Barreto, Poço Verde, Simão Dias, Pinhão e terminando na BR-235. Só essa rodovia, que é batizada de rodovia Rota do Agreste, são 237 quilômetros, Fábio, sendo, na verdade, reconstruído, modernizado, com a pista, com acostamento. Então, tudo isso que é necessário e o governo do Estado, na verdade, tem essa grande esperança de que a gente possa conseguir essa linha de crédito para que a gente possa realizar essas obras. Muito obrigado, secretário. Agradeço, em nome do governo do Estado, pela oportunidade e pelo espaço concedido pelo programa. Bom, nós conversamos com Rosman Pereira, que é o secretário do Estado da Administração e do Planejamento, aqui no Balanço Geral. Bom, são 7h15 agora, entrevista importante, esclarecedora e preocupante com o secretário de Administração do Estado. A situação hoje é 32 mil servidores da ativa e 31 mil servidores aposentados, ou seja, praticamente um por um, quando a regra é 4, 5 ativos para sustentar um aposentado. E há uma outra informação preocupante, este ano devem se aposentar 6 mil pessoas. Se não houver concurso público, você pode fechar o ano com um número maior de aposentados do que de servidores da ativa. Mas importantes as informações dadas pelo secretário de Administração e Planejamento do Estado, Rosman Pereira.